Frequência de saudação abertas, este é o episódio 14 do Dobra 9, podcast onde nós estamos analisando cada um dos episódios da primeira temporada de Star Trek Discovery. Meu nome é Ricardo Pinheiro e nós estaremos falando hoje sobre o episódio 14, cujo título é The War Without and the War Within. Esse episódio foi distribuído pelo CBS All Access no dia 4 de fevereiro de 2018 nos Estados Unidos e no dia seguinte na Netflix, dia 5 de fevereiro de 2018 para todo mundo. Começamos então com a frase do episódio. Keep saying that. Are you a doctor, aren't you? A frase desse episódio é da cadete Sylvia Tilly. Quando estávamos no universo terráqueo, eu fui lembrada de quando uma pessoa é moldada por seu ambiente. E acho que o único modo pelo qual podemos impedir que nos tornemos eles é entender a escuridão que há dentro de nós e lutar contra ela. Vamos à resenha. O episódio começa exatamente onde ele parou, no teletransporte da Imperatriz Georgiou e a Michael Burnham a bordo da Discovery. Saru encontra a Imperatriz, não entende muita coisa, como vê ela na sala de transporte, e ela questiona o motivo de um Kelpiano estar ali. Afinal das contas, para ela, no mundo dela, os Kelpianos são iguarias gastronômicas e escravos, não um capitão de nave. O que ele faz? Ele manda ela diretamente para aposentos fechados e ordena segredo total sobre sua presença a bordo. A princípio, só quem saberia dela ali a bordo. De início, o oficial que está no transporte, Saru e a Michael. A gente ainda não sabe exatamente como é que está a situação da guerra, mas a gente sabe que, pelo que tudo indica, a Federação está perdendo. A Discovery tenta contato com o comando da Frota Estelar, sem sucesso. Várias naves da Federação foram detectadas, mas nenhuma responde aos chamados. Enquanto isso, Saru começa a se preocupar com a condição e a recuperação do Tyler. Tudo indica que a personalidade do Voq está dormente. Saru pede a Michael que vá lá ver o Tyler na enfermaria, mas ela diz que não. A mágoa e a dor ainda são muito grandes. E Saru aceita e não fala nada. Finalmente a gente tem novidades quanto à Federação, e as novidades são tanto quanto intrigantes, porque um pelotão da frota, com um Telarita e um Andoriano inclusive fazendo parte, faz uma abordagem relâmpago à Discovery e toma o controle da nave. No segundo grupo de desembarque, desce na ponte o embaixador Sarek e o almirante Cornell, que assume o comando da nave dando seu código. Agora, que nave é aquela? Elas estão na dúvida, né? Afinal de contas, a Discovery sumiu por 9 meses. E a gente vai descobrir que, na verdade, a ISS Discovery trocou de lugar com a USS Discovery e ela foi destruída por um ataque Klingon. Sarek faz um elo mental com Saru, confirma tudo que a gente já sabe. Os 4 episódios do Universo do Espelho, inclusive que o Gabriel Lorca que conhecemos era, na verdade, a contraparte do Universo do Espelho e está morto. Então, Cornell informa como estão as coisas, mas não sem antes pegar uma pistola phaser e atirar naquela bendita tigela de biscoito da sorte do Lorca. Até o olhar da Burnham no momento é de... vamos falar nada, que ela tá irritada. Nos 9 meses que a Discovery teve fora, os Klingons avançaram e tomaram 20% do território da Federação e destruíram 1/3 da frota. Um fato é que os ataques estão todos organizados. As 24 casas Klingon atacam alvos da Federação de maneira completamente desordenada. Elas estão desunidas. Como não havia ainda a disponibilidade do algoritmo de detecção de camuflagem, então a Federação está tendo sérias dificuldades para enfrentar os Klingons. Além do mais, eles estão atacando de forma completamente aleatória. Tudo leva a crer que a Federação vai perder a guerra. Todas as informações sobre o Universo do Espelho são declaradas confidenciais e destruídas. O objetivo é evitar que cidadãos da Federação tentem procurar por pessoas que morreram na guerra ou outras ocasiões que estejam vivas no Universo do Espelho. Afinal das contas, isso aí, podemos dizer que qualquer pessoa pode passar por isso, uma situação como essa, de procurar pessoas queridas que estivessem perdidas lá no Universo do Espelho, e só que não são as mesmas pessoas. A ordem, então, é que a Discovery deve rumar em direção à base estelar 1, que fica nas bordas do Sistema Solar. Esse é um território ainda considerado seguro pela Federação. Enquanto isso, Tyler recebe alta da enfermaria e é autorizado por Saru a circular pela nave com algumas restrições. Uma pulseira, inclusive, que provavelmente não vai autorizar a entrar em certos locais da nave. No refeitório ele se senta isolado, mas a Tilly vem sentar com ele, e aí logo depois aquela Detmer, o Bryce e o resto do refeitório se aproximam dele. Então mostra um certo clima de animosidade, o pessoal aceitando ele, o que não vai ser 100%. Também tem um momento que ele se encontra com os Stamets no corredor. Conforme esperado, não é um encontro lá muito agradável, né? Afinal de contas, o Stamets perdeu o amor da vida dele, o Culber, foi morto pelo Tyler. Ele tá mal. Apesar disso, ele tá lá contido, mas não parece muito disposto a perdoar o Tyler. A Michael também não quer olhar para ele. Antes ela falou e continua não querendo. Mesmo com a Tilly falando que ela fosse lá falar com ele, dar uma força. Mas aí no final das contas ela vai falar com ele. Ela diz que ele deverá resgatar a sua vida, assim como ela teve que resgatar
a dela após o início da guerra, e ao que tudo indica, será uma caminhada que ele vai ter que fazer sozinho. Nisso a Discovery, viajando em dobra, chega na base estelar 1 e ela foi tomada por Klingons da casa de Decor. O símbolo dessa casa está pintado no casco da estação. Há 274 sinais de vida Klingons a bordo e nenhum dos cerca de 80 mil federados que deveriam estar lá estão. A almirante fica boquiaberta, perde as palavras, o Saru toma a frente e vamos fugir. E em dobra eles partem, antes que os Klingons os percebam ali. Isso significa que os Klingons estão entrando no sistema solar, que é o quintal da Terra, onde está a sede da Frota Estelar e a sede da Federação. E a Frota Estelar precisa fazer alguma coisa. Está desesperada para virar o jogo. Não basta ter o algoritmo de camuflagem. Como a gente já viu, os Klingons estão atacando de uma forma completamente aleatória. A Cornell tenta conversar com o Lyrell, afinal de contas eles se conhecem, participaram junto da fuga da nave prisão do Col, mas a Klingon diz, ou você vence os Klingons ou morre pelas mãos deles. Não ajuda muito. A Burnham resolve falar com a Imperatriz. Afinal, lá no universo do espelho, ela conquistou o Cronos, e um dos títulos ao qual ela é referenciada, ela é a Dominus de Cronos. Como resolver essa situação? Aí ela dá uma sugestão para levar a guerra para o planeta natal Klingon. Era o quê? Saltar com a Discovery diretamente para dentro de uma das muitas cavernas que há no planeta. É um planeta vulcânico, muitas cavernas muito grandes. E aí com isso, com drones, rastrear todos os sistemas de defesa e permitir um ataque definitivo e mortal da frota. O que é um tanto quanto para a Frota Estelar não é uma coisa lá muito estranha, né? Para isso, tem que se reativar o motor de esporos. Vou fazer o salto direto, não dá. Não tem esporos, a não ser a amostra inicial do micélio Prototaxis Stellaviotori. Todo o resto foi perdido. Aí o sistema te sugere irem até o sistema Veda, onde há uma lua que é apropriada para sofrer um processo de terraformação. E aí essa amostra será lançada sobre a lua e todo o processo acontecerá. Eles terão esporos novamente. Eles fazem o procedimento, lançam a amostra, há todo o processo de terraformação acontecendo, e a Discovery se abastece com esporos e se prepara para fazer o salto. Vale lembrar isso, dito claramente no episódio, que há mais de 100 anos que um humano não vai a Cronos, desde a Enterprise NX-01 do capitão Jonathan Archer. Isso a almirante Katrina Cornell fala com todas as letras. Sarek na conversa com Michael, ele falando alguma coisa sobre a despedida, diz para ela que ela não deve se arrepender de se apaixonar por alguém, né, mesmo tenha sido no caso o Tyler na situação como foi, não é culpa, mas ele diz que antes conversou com a Imperatriz que propôs uma troca, a sua liberdade, em troca dela conduzir o plano para finalizar a guerra de uma vez por todas. Com isso, a Imperatriz se faz passar pela capitão, Philippa Georgiou, presumida morta na Batalha das Estrelas Binárias. Somente Saru e Michael sabem a verdade, e ela vai conduzir essa missão. E o episódio se encerra nesse ponto. Vamos a questionamentos e opiniões. Este é um episódio na média, que é bom. Personagens são bem tratados, desenvolvidos, a produção é exuberante, muito caprichada, mas a gente tem certas dificuldades com a trama toda da guerra. Todo o problema é que a guerra acontece e você não vê a guerra perto. Você ouve falar da guerra, sabe que a guerra está acontecendo, mas você não vê acontecendo ela mesma. Você viu isso no episódio 1 e 2. Mas no episódio você não tem o impacto da guerra acontecendo, você não vê as coisas acontecendo. Só é falado, é meio subentendido, o que eu acho problemático. Esse é um episódio que tem a cara de ser prévia de fim de temporada, né? Começa a amarrar as pontas soltas, a gente começa a ver como é que tá o espaço depois de 9 meses de ausência da Discovery, a guerra está quase perdida. É um episódio que pavimenta o caminho para o último episódio da temporada. A Federação e a Frota parece que só reagem aos acontecimentos obtidos na guerra. Parece que a iniciativa sempre vem do Império Klingon. Se a gente olhar os episódios anteriores, vai ver que a Federação só reage. Ela só reage, ela não age. Sabe a terceira lei de Newton, a lei da ação e da reação? Então, a ação vem dos Klingons e a reação vem da Federação. Aí agora ela decide, vamos tomar a frente? Tá, que seja. É um pouco estranho, né? Mas vamos embora. A gente tem um episódio onde a Federação age e é o episódio que fecha o capítulo 1 da temporada, que é o episódio 9, The Forest I Go. E, na boa, até aqui é o melhor episódio. Tudo indica que o último episódio vai ter a Federação tomando as rédeas da situação, virando a mesa numa única batalha. Vai ser uma coisa difícil, uma atitude desesperada, né? Mas, gente, convenhamos, isso é televisão, né? Então, temos que ter um ápice no final da temporada para prender o espectador, fora um gancho para fazer com que a gente volte para a segunda temporada. Os personagens estão ainda mais desenvolvidos, o que é muito bom. Trazer a Imperatriz Georgiou foi uma coisa surpreendente para todo mundo, né? Todo mundo preveu que o Tyler era o Vok, muitos chutaram e acertaram que o Lorca era no universo espelho, alguns especularam que Georgiou do universo espelho era a Imperatriz, mas eu acho que ninguém preveu que ela fosse parar no universo regular. E ela tá ali com uma outra mentalidade, com a mesma cara
da Capitã Georgiou, que era tão querida e tão respeitada pela sua tripulação. Gera um efeito dramático intenso. A gente lembra, quem conhecia na tripulação do Discovery, com a Tenente Kayla Detman, né, não sabia que a Georgiou do universo regular fora comida pelos Klingons. Então ela, quando vê, ela, poxa, que bom, a Capitã voltou, que ela gostava, que ela tinha carinho pela Capitã, ela serviu com ela. Foi um alento para ela. Em compensação, o Saru tá horrorizado, né? Tá escandalizado, apavorado, e aí novamente, como o Doug Jones consegue atuar daquela maneira, com todo aquele látex colado na cara, gente, é impressionante. Como ele consegue se expressar tão bem. Quem chega perto dele é a Mary Tifo com o Lorel. Também, ela tá muito bem, mandando muito bem no papel, mas ainda o Doug Jones é imbatível. Aliás, dica, esse filme está concorrendo ao Oscar, 13 Oscars em 2018, A Forma da Água, o Doug Jones está nesse filme. E sim, fazendo uma criatura. No episódio anterior, o Tyler tinha sumido. Nesse agora, ele participa bastante, né? E a gente começa a entender o plano do Voq e da Lorel. Não é um plano tão maluco, né? Mas ainda tem um pouco de sentido, mas ainda tá um pouco doido. Novamente, parabéns ao Shazad Latif, que consegue mandar muito bem, manter o equilíbrio da situação ali, fazer todo o conflito de personagem de Voq e Tyler ali ao mesmo tempo. Mas ainda receber bem ele, aquilo ali, ficou muito forçado. A Tilly tudo bem, a Tilly é o alívio cômico, coração da nave, ela vai, aí vem a Detman, vem o Bryce, e daqui a pouco vem todo mundo ali em torno dele. Ficou muito do tipo, você é meu amiguinho, eu te perdoo, sei lá, achei um pouco exagerado, sabe? Alguns estarem ali, tudo bem. O encontro entre o Tyler e o Stamets ficou, sensacional, mas parabéns ao Anthony Rapp, que tá contido, tá com o coração apertado, falando ali, mas a gente percebe que se ele pudesse, ele pulava no pescoço e matava o Tyler com as próprias mãos. Quando ele tá ali contido com a situação. Quando a Michael finalmente se encontra com o Tyler, a gente percebe um joguinho de acusação ali. Ele diz que ela não aceita porque ele é um Klingon. Aí a gente pergunta, mas ele é um Klingon? Ele foi um Klingon? Ele continuará sendo um Klingon? O que ele é, afinal das contas? A Tilly, inclusive, fala isso. Independente dele ser um Klingon, ele tentou matar ela. Eu acho que isso que era o mais sério. Como é que uma pessoa que você ama tenta te matar? É claro que muitas vezes você pode falar pra sua esposa, sua companheira, sua namorada, vontade de te matar, te esganar. Mas entre falar, muita gente fala com um tom bem-humorado, e realmente matar, um percurso muito grande. Isso que realmente, que eu acho que é o pior, e a gente ainda não sabe o que ele é. Esse jogo de empurro ficou meio na meia boca, que ela fala, depois bota fora com o Sarek. Aí fica aquele papo, seus pais foram mortos por um Klingon, você se apaixonou por um Klingon. Vamos pra terraformação da Lua. Cara, não tem como não lembrar do Torpedo Gênesis que aparece em Star Trek 2, A Era de Khan, projeto da doutora Carol Marcus a realizar a terraformação. O Torpedo Gênesis é uma arma que, ao ser atirada em um planeta, desencadeia um processo de terraformação, transformando uma rocha inabitável em um planeta classe M. O planeta é considerado classe M quando ele é um planeta, segundo a classificação da Frota Estelar, um planeta capaz de sustentar vida como nós conhecemos. E por que M? Porque essa foi uma caracterização herdada dos vulcanos. Seria um planeta Minchara, classe Minchara. Existem várias classificações de planetas, mas o Terra é um planeta classe M. Em algumas décadas, 20, 30 anos, vamos ver a doutora Carol Marcus trabalhando no projeto Gênesis, né? Pode ser que seja uma derivação desse processo de terraformação dessa lua. Claro, tanto drone assim a bordo da Discovery, capaz de fazer aquilo ali, é um pouco estranho, mas tá bom, vamos dar um desconto à televisão. A gente pode ressaltar o diálogo entre a Burnham e a Tilly na engenharia, onde são falados sobre os perigos da missão, e a Tilly faz uma reflexão muito interessante ali, que eu usei como frase de abertura para o episódio. Ela ainda fala um pouco do que o Tyler é. Ele é uma coisa nova, ele é algo novo. E o que nós fizermos com ele e a forma com qual ele foi tratado, é nisso que ele vai se tornar. Mesmo problema relacionado ao universo do espelho. O que foi feito com eles, o que eles são. Eles nasceram maus ou se tornaram maus por conta do meio ambiente? É uma coisa a se pensar, vai para o lado filosófico, entra questões relacionadas à fé e por aí vai. Não é o nosso assunto ficar discutindo aqui. Mais uma vez, parabéns ao James Franco como Sarek, muito bom, sempre muito bom. E a Jane Brooke como almirante Katrina Cornell. Vale a pena lembrar que os almirantes em jornada sempre são pessoas um tanto quanto vilanizadas. É só ver o almirante que aparece na Batalha das Estrelas Binárias e os outros almirantes ao longo da série. Tirando o almirante Ross, que aparece em Deep Space Nine, no geral, a gente não gosta, né? Eu acho que os almirantes são os almofadinhas, são os malas sem alça, não resolve nada, mas parabéns a Jane Brooke. A almirante Cornell é uma personagem forte e que a gente gosta, a gente simpatiza com ela, admira ela, né? Isso, boa parte, é mérito da atriz, e eu espero vê-la na segunda, terceira e quarta temporadas, aí pra frente em Discovery aparecendo também. Eu adorei o fanservice de citar a Enterprise Initiator 1 de Star Trek Enterprise. Adorei isso. E como eu tô adorando a série, eu gostei do episódio. Passemos às curiosidades.
Nesse episódio, nós vemos pela primeira vez Andorianos e Telaritos no universo regular em Discovery. Vimos antes no universo espelho. Apesar dos créditos, Jason Isaacs, que é o Capitão Gabriel Lorca, não aparece no episódio. Ficou estabelecido que a ISS Discovery foi destruída por Klingons quando ela trocou de universo com a USS Discovery. Então a Discovery no universo espelho foi destruída, porque a Almirante fala que viu os destroços da nave. Então por isso que ela estava tão desconfiada. Depois de 9 meses retorna a Discovery. Que negócio é esse? Um probleminha aí. A base estelar fica a 100 unidades astronômicas de distância da Terra. Uma unidade astronômica é a distância entre a Terra e o Sol. Para vocês terem uma ideia, a distância entre a Terra e Plutão é de 40 unidades astronômicas. Ou seja, 100 unidades astronômicas é mais do que o dobro da distância da Terra a Plutão. Eu acho que para ser verossímil, eles tinham que ter colocado a base dentro do cinturão de Kuiper, que é um cinturão que fica por fora do sistema solar, que ele está entre 30 e 50 unidades astronômicas. Seria um segundo cinturão de asteroides. Poderiam dizer que ele está a 50 unidades astronômicas. Não, botaram 100, ficou fora do sistema solar. Será que o sistema solar é tão grande assim? Não sei. Eu acho que poderia ter feito esse detalhezinho. As informações a respeito do universo do espelho são tornadas confidenciais, o que explicaria por que Jonathan Archer, do universo do espelho, ou seja, episódio de Enterprise e na Mirror Darkly partes 1 e 2, porque ele não encontra nada a respeito do Império Terráqueo nos computadores da Defiant. Resolve um probleminha. Posteriormente, Deep Space Nine, o médico o Julian Bashir comenta com a Major Kira que soube dos acontecimentos do universo do espelho na Academia da Frota, porque o caso que aparece no episódio da série clássica Mirror Mirror, onde o capitão James Kirk, a oficial Uhura, o Scott e o Dr. McCoy vão para o universo do espelho, isso passou a ser um assunto estudado na Academia da Frota. E essa fala aparece no episódio de Space Nine chamado Crossover. E aí, descaradamente copiando da resenha do Trek Brasilis, desculpa aí povo, no mapa de Cronos aparecem vários nomes de locais dentro de Cronos que foram citados em outros episódios da Nova Geração, Deep Space Nine e Voyager. Vamos lá. Primeira cidade, que é citada no episódio Sins of the Father da Nova Geração. As planícies centrais, que é citado no episódio Hollow Pursuits, também da Nova Geração. O Lago de Luzor, que é citado no episódio Rightful Earth da Nova Geração. Nesse mesmo episódio é citado as cavernas de Momat. O Monte Kang, que é citado em Deep Space Nine no episódio The Purgatory's Shadow, a província Queta, que é citado no episódio Once More Onto the Breach de Deep Space Nine, e no filme Além da Escuridão Star Trek. O Rio Skull, que é citado no episódio The Way of the Warrior de Deep Space Nine, a região Mekrovac, que é citado no episódio Looking for Park Mark in All the Wrong Places, talvez um dos maiores nomes de episódios para a Jornada das Estrelas, esse episódio da Deep Space Nine, e as cavernas de Kahless, que é citado no episódio Day of Honor de Voyager. Nota para o episódio? 7,5. E vamos que vamos para o último episódio. Então, muito obrigado por vocês terem ouvido até aqui e vejam as nossas considerações finais. Continuem ouvindo material de excelente qualidade sobre diversos assuntos, não só sobre séries, mas sobre notícias, sobre esportes, sobre diversos outros conteúdos na Combo, em comboconteúdo.com, não só podcast, mas vídeos e muitos outros materiais. Visitem o Trek Brasilis em trekbrasilis.org, seguramente o melhor site sobre Jornada nas Estrelas no Brasil. Continua a minha campanha, me convidem aí para o Trek Brasilis ao vivo, quem sabe. Ouçam o Odocast quando o Odo for pescado lá do Grande Yellow, porque tá difícil. E, por último, retrocomputaria.com.br para notícias sobre retrocomputação, computação clássica e tudo que tem sido feito dessas máquinas de fazer doido. Muito obrigado, frequência e saudações encerradas, até o próximo episódio. Obrigado por assistir esse vídeo, deixe o seu comentário e também aquele like. Assine o canal para saber o que estamos fazendo e temos a nossa comunidade também no Discord. Se você achar que merecemos, ajude através do Pix. Aqui tem outros vídeos para você continuar acompanhando. Até mais, amor e paz.